Muito obrigado. E eu quero também iniciar esta minha presença aqui diante de vós, agradecendo ao Presidente, agradecendo também ao Pedro Júnior, Presidente também, a oportunidade que me é dada de voltar ao futebol brasileiro. O projeto que me apresentaram é um projeto, de facto, extremamente interessante e estou cá para ser mais um a ajudar. Fui muito bem recebido, conheci pessoas muito interessantes do ponto de vista daquilo que é a sua competência também aqui no dia de ontem e de hoje, e agora voltar o foco para o trabalho e estar à vossa disposição para aquilo que possam querer perguntar também. E o que o torcedor pode esperar do Arthur Jorge aqui no Cruzeiro? Bem, eu acho que não há nada melhor do que começarmos a falar do Cruzeiro falando de uma peça extremamente importante para aquilo que possa ser o nosso sucesso. A Nação Azul tem sido, de facto, de um apoio extraordinário. São, de facto, uma peça importante naquilo que é o nosso desenvolvimento, crescimento e alcançar de sucessos. Tenho sentido isso diariamente, desde que começaram a falar comigo sobre a possibilidade de assumir este projeto. Senti, de facto, esse calor humano, que mais também me motivou a aceitar este projeto. E o meu apelo nesta altura é dizer-lhes que se unam, que possam acreditar naquilo que é o projeto do Cruzeiro. Sabemos que temos muito trabalho pela frente, isso é inegável, mas estamos aqui todos para poder dar resposta à exigência, e podemos dar essa resposta, só será possível com o apoio de toda a torcida. Nesta altura é a altura de nos unirmos, de nos blindarmos e podermos fazer de um Cruzeiro cada vez mais forte, porque eu já senti o outro lado e o impacto que esta torcida tem, porque já joguei aqui também e sei o quão importantes são quando enchem o Mineirão e quando suportam e apoiam este Cruzeiro. Queria saber o que é mais urgente para ser resolvido nesse Cruzeiro, porque convenhamos que não faz muito sentido um time que terminou na terceira colocação do ano passado estar na lanterna com as mesmas peças. Essa é a resposta mais fácil que eu lhe posso dar, ganhar só. É o que falta fazer. Falta ganhar, falta poder ter consistência. Consistência ganhando. Nesta altura nós estamos de facto em último lugar. É uma posição que de todo e unanimemente não condiz com aquilo que são os valores, a qualidade do próprio elenco do Cruzeiro e, portanto, é para mim também muito fácil de responder que falta ganhar e vamos ganhar brevemente. Como atacar para que os atletas tenham essa resposta o mais rápido possível e venha, né, essa sua resposta de agora, que é ganhar, que é vencer, mas como cuidar dessa parte mental que a gente sente estar um pouquinho abalada nos últimos jogos do Cruzeiro, mais uma vez, tudo de melhor. Não, e tem que estar abalada porque nós não ganhamos ainda. Portanto, é importante que esteja abalada, porque eu quero que esteja abalada, porque não ganhando, e nós sabemos que tem que nos doer quando não ganhamos. E isso é muito importante. Agora, aquilo que nós temos que combater e aquilo que temos que fazer são dois dos maiores problemas do futebol atual, que é o ego e gestão de expectativas. Nós temos que baixar o ego e podermos apostar nas expectativas daquilo que temos para fazer. E isso fazemos com trabalho, pensando que temos que baixar à terra, saber que temos que ter a humildade de trabalhar muito para conseguir mais. E isso é aquilo que nos compete fazer enquanto desafio e enquanto líderes de um projeto, que temos que dar a volta a uma situação que nesta altura não é de todo coincidente com aquilo que nós temos para o Cruzeiro. O que tem que ser inegociável na sua equipe? Compromisso, entrega, disponibilidade para poder ser útil à equipa. Como você trabalhou com o Botafogo em 2024, como que você planeja trabalhar com esse elenco do Cruzeiro visando essas características que se dão tão bem com esse modelo de jogo? Eu vou ter que fugir um bocadinho aqui à tua questão para te poder dizer que nós hoje vamos começar o primeiro treino e eu vi os últimos jogos do Cruzeiro e sei que não vamos jogar da mesma forma, porque a nossa ideia, a nossa proposta, nós vamos que adaptar também para aquilo que possa ser a potenciação dos jogadores que temos. Nós temos que poder tirar melhor dos jogadores. Este é um elenco que a administração trabalhou imenso para o ter, para o manter e para poder acrescentar valor. Nesta altura esse valor não veio ainda à realidade e nós temos que tentar saber potenciá-lo. E vamos fazer isso com tempo, porque as coisas não se mudam de um dia para o outro, temos que ter bem essa paciência. Eu fico muito feliz de ter 6 dias de trabalho para o próximo jogo, porque até à paragem da Copa não vou ter mais 6 dias de treino para poder estarmos no campo a trabalhar, mas
A regra do futebol brasileiro também é esta, já a conheço, não me queixo disso. Sei que nós vamos ter agora tempo para poder, com calma, com paciência, com determinação também, com ambição, com vontade de fazer melhor, assimilar algumas ideias daquilo que nós queremos e que são inegociáveis para nós também em termos de modelo de jogo, para que possamos ser competentes, competitivos e possamos ganhar mais vezes. Para você, tem alguma competição específica que o Cruzeiro vai focar? Como é que funciona? O Cruzeiro vai ter que focar mais nessa questão do brasileiro por causa da situação? São 4 pontos em 24 disputados apenas. Como é que você enxerga isso aí, essa questão de prioridades hoje? Olha, se me acompanhou também em 24, percebe facilmente que eu não dou prioridade a competição nenhuma. Eu gosto de competir, compito em cada uma das competições da mesma forma. Sei é que o campeão de 24 à 8ª jornada tinha 16 pontos, nós hoje temos 8. Sabemos que temos muito trabalho para fazer, muito daquilo que tenho dito é em cima de trabalho, porque de facto pode ser um trabalho muito vago, mas é também muito geral para aquilo que nós temos de fazer. E nós temos que abordar cada uma das competições com a mesma seriedade, com o mesmo compromisso, para que possamos ser competentes em cada uma delas. De forma nenhuma, eu vou priorizar o que quer que seja, porque quero poder ter o Cruzeiro nas competições internas, nas competições internacionais, o mais longe possível e fazer com que este Cruzeiro possa ser uma marca forte no Brasil e internacionalmente. O que mais te chamou a atenção no Cruzeiro em relação à torcida, peso de camisa, um adversário forte? O que você destacaria daquele Cruzeiro que você enfrentou naquela época como adversário? Eu acho que aquilo que falta aqui, ou que posso ressaltar em relação a essa questão, é exatamente aquilo que já falei anteriormente, de uma torcida extremamente apaixonada, muito presente, muito vinculada com aquilo que é a equipa e que eu peço apenas e só que possam manter esse mesmo registro para que nesta altura nos ajudem. Eu hoje quero sentir do lado de cá esse peso de ter uma torcida e uma nação azul que possa ser apaixonada por nós. Sei que nós temos que fazer muito para poder trazer e fazer com que eles acreditem em nós, mas vamos fazê-lo seguramente e, portanto, isso é uma questão secundária para mim, porque nós vamos trazer gente ao estádio, nós vamos ter essa torcida a acreditar e a sentir-se orgulhosa daquilo que vai ser o Cruzeiro daqui para a frente. Arthur, boa tarde, Nath, ESPN. Arthur, a torcida vem cobrando muito por reforços nesse time. Você já conseguiu identificar alguma necessidade de reforço? Você acha que precisa sim, de reforçar esse elenco, que dá para ir nessa temporada com o que o Cruzeiro já tem? Como que você vê isso? Nós temos uma administração extremamente competente, uma administração que, por obrigação e em qualquer janela de mercado, tem que estar preparada para aquilo que possa ser a necessidade de acrescentar qualidade à equipa. Ao dia de hoje, eu digo-lhe que estou muito satisfeito com as coisas que tenho. Vamos conversar, a janela são mais 2-3 dias para fechar. Aquilo que nós sabemos é que temos que potenciar o que temos, porque os jogadores que nós hoje temos no elenco já mostraram que fazem e que podem fazer muito mais do que aquilo que tinham feito até agora, e essa é a minha grande prioridade. Apostar e querer com que aqueles que hoje tenho possam ser os meus melhores daqui para a frente. Queria saber de você, mais uma vez, em relação a essa urgência, em relação ao campo mesmo, o que você vê como maior necessidade, o que tem faltado para o Cruzeiro chegar a essas vitórias, que de fato é o que mudará a situação. Falta ganhar, porque ganhar muda tudo. Ganhar muda o estado anímico, muda a motivação, muda a confiança, e eu acho que é isso que nos falta muito, é poder fazer com que a equipa possa acreditar que somos capazes de fazer mais. Nós sabemos que estes resultados... Repara, os resultados são maus para o Cruzeiro em termos de classificação, são maus para aquilo que é a torcida pelas suas expectativas, mas são muito maus para a valorização dos jogadores. E os jogadores não querem isso. Os jogadores não querem isso. Os jogadores precisam apenas e só com que possamos acrescentar alguma energia que eu conto com os meus auxiliares trazer para fazer com que eles possam ser mais próximos da sua real capacidade. E isso vai acontecer. Isso vai acontecer, nós temos de ter alguma paciência, calma, volto a dizer, as coisas precisam de algum tempo, mas os jogadores têm qualidade, têm valor e são aqueles que nós, aqui estamos, acreditamos que vão ser os principais responsáveis por virar a chave nesta altura no Cruzeiro. Boa tarde, Arthur. João Vitor Pena, no ataque. Um jogador do elenco que tem, até o pessoal brinca, o nome parecido com o seu, é o Caio Jorge, que é o grande artilheiro do Cruzeiro. Ele estava machucado nos últimos jogos, mas tem a expectativa que ele volte na semana que vem. Queria saber qual que é a sua avaliação para esse jogador, o que você conversou com ele ontem, e espera aí, você que é um cara que potencializou vários atacantes no Botafogo em 2024. Minha conversa foi muito simples com eles, a dizer que já chega de estar parado, dizer que a equipa precisa dele, que recupere rapidamente e que possa ajudar-nos já no próximo jogo. Foi isso que eu lhe disse ontem.
sei que isto tem também uma parte de brincadeira, porque há a necessidade dele estar a 100% e estar em condições. Ele está com muita vontade de voltar à equipa, está muito desejoso de poder dar o seu contributo. É um jogador importante para a equipa, mas nesta altura, e eu vou aproveitar esse gancho para lhe dizer que o importante aqui é a equipa, é o Cruzeiro, é aqueles que nós temos dentro do vestiário. Quais são seus planos para a utilização da base, não só nessa temporada, mas pensando que você tem contrato até 2027? Isso faz parte daquilo que é o projeto que nós temos que rentabilizar. Nós sabemos que os jovens jogadores, alguns deles podem ser de rendimento imediato, outros podem ser potenciados. Nós temos nesta altura que rapidamente fazer com que esta equipa possa ganhar. Não sei se com um jogador de 35, 36 anos ou só um de 20, nós vamos avaliar, e essa é a nossa responsabilidade a partir de hoje, para podermos pôr o Cruzeiro a ganhar. O projeto em si vai permitir, ganhando, com que haja espaço para que nós possamos ter jovens jogadores, jogadores mais experientes, jogadores com pouco tempo de utilização. Tudo isto será muito variável e é em função do seu trabalho. Eu não olho para a idade, olho para o desempenho, para o compromisso e para aquilo que é a sua competência em termos de treino. A sua primeira passagem no Brasil foi um clube também SAF, na administração, Botafogo. E eu queria saber como é trabalhar em um clube SAF no futebol brasileiro, as peculiaridades que isso tem. O Cruzeiro também é SAF, as suas primeiras impressões da SAF do Cruzeiro, da administração, do Pedro Júnior, do Pedrinho. O que você pode dizer desse modelo e também da gestão do Cruzeiro? Devo dizer que eu fui muito bem tratado, tivemos uma negociação muito clara, muito limpa, muito honesta, chegámos a um acordo para que depois se pudesse também, ou termos o acordo com o clube que eu representava. Portanto, a gestão em relação a mim foi perfeita naquilo que era o desejo de me terem aqui, de me fazerem também ter a vontade enorme de aqui fazer parte deste projeto. Como pessoas, são duas pessoas que eu adorei conviver nestes poucos dias que tivemos, e deixem-me dizer uma coisa que eu acho que é importante, porque faz também jus à verdade e àquilo que é o sentimento de Cruzeiro. E eu ontem, quando tive uma conversa, perdoa-me a inconfidencialidade, e eu ontem, quando tive uma conversa com o presidente, com o dono, ele chorou comigo porque lhe está a doer muito a situação do Cruzeiro. E é uma pessoa que sente o Cruzeiro como ninguém, como nunca, e portanto isto é também um sinal muito claro daquilo que estas pessoas que trabalham diariamente para o Cruzeiro, que se empenham, que dão o seu melhor para que o sucesso chegue e seja partilhado com muitos dos cruzeirenses, com toda a torcida que de facto gosta do clube. Portanto, aquilo que o Presidente me ontem mostrou foi de facto uma pessoa apaixonada e obrigou-me emocionalmente a ter um compromisso ainda maior por aquilo que é o desafio que eu tenho hoje nas mãos. Queria falar sobre a parte tática. O seu Botafogo era um time que atacava muito pelo meio. O Cruzeiro, desde o ano passado, tem tido facilidade para ser um time reativo em contra-ataques, mas tem tido essa dificuldade. Como corrigir isso até para o adversário estudar o Cruzeiro, mas ainda ter armas para ganhar os jogos? Obrigado. Eu estava a ver isso da camisola, estava a perceber se você era do Vitória. Porque se me está a fazer uma pergunta sobre aquilo que é a questão tática, e eu não vou abrir muito aquilo que é o jogo, eu vou precisar de também ter e ver o que temos à disposição, aquilo que nós conhecemos, como e quando e onde os podemos potenciar. Vamos procurar ser uma equipa que tenha coragem para poder inverter esta situação, sair desta posição, agarrar-nos aos lugares que estão logo à frente, poder fazer o nosso melhor. As questões táticas vêm depois, porque nesta altura para nós o importante é ganhar. Até pelas lágrimas do Pedrinho, acho que isso resume um pouco do momento que passa o Cruzeiro, que não é tão tranquilo quanto em dezembro. Você sempre foi a prioridade dessa gestão e seu nome foi ventilado em dezembro no Cruzeiro. Por que o aceite agora ao projeto? Não, porque eu estava no Reian e vocês estão a dizer que eu fui ventilado, mas não sabem se fui ou não. É uma questão de especulação. E eu convivo apenas e só com objetividade. Especulação vale o que vale, se nós conversamos ou não, fica para nós, e até por uma questão de respeito para o Sr. Tite, eu tenho que me reduzir àquilo que é esta resposta, porque a opção foi pelo Tite e, portanto, é a questão que nos ultrapassa mais em relação ao dia de hoje, é que eu sou a aposta do Cruzeiro, sou a aposta da administração, e estou aqui para dar o meu melhor, para dar o meu contributo, para poder ser mais um a ajudar naquilo que é, não digo a recuperação, mas a afirmação do Cruzeiro, que é isso que nós queremos.
O Cruzeiro sofreu bastante nesse início de temporada com a parte física dos atletas. Teve um aumento na questão de lesões, até por conta do calendário diferente. Você já analisou essa parte? Projeta fazer um planejamento diferente para conseguir ter aqueles melhores atletas à disposição com tantos focos nesse início de trabalho? Já, e devo dizer-te que isto é a realidade. Basta pensar que o ano passado, por exemplo, era uma competição só, e depois mais a Copa também, mas era uma competição que permitia aqui alguns espaços. Nós não temos tempo para poder ter muitos lamentos, não temos muito tempo para poder não conseguir ter toda a gente disponível para o jogo. Hoje tivemos uma conversa, que eu fiz questão de ter uma conversa com toda a estrutura diária do clube, porque, por exemplo, em relação a isso, eu acho que a estrutura de recuperação é extremamente importante no Campeonato Brasileiro. Já o disse isto noutras alturas. Acreditamos muito que possam ser pessoas e profissionais muito competentes para nos ajudarem também nisso, e nós cá estamos para poder dar o nosso melhor também naquilo que é ter todo o elenco, ou quase todo, sempre que possível, disponível para que nós possamos tomar as opções em função do melhor 11 para cada um dos jogos. Tu já trabalhou, como o Léo havia falado, com um meio de campo que era muito criativo, por ter espaço, e o Cruzeiro tem alguns nomes de muita qualidade, como o Matheus Pereira. Eu queria saber de ti se tu acha que os jogadores do Cruzeiro, especificamente o Matheus Pereira, também ajudam o seu estilo de jogo e se eles se encaixam na sua filosofia de futebol. Os jogadores do Cruzeiro, todos eles, todo o elenco, se encaixam na minha filosofia de jogo. Boa tarde, Arthur, tudo bem? Boa tarde a todos. Primeiramente, queria agradecer o senhor por ter aceitado esse projeto Cruzeiro. Queria dizer que a gente está fechado com você, igual vocês falaram aí no início da entrevista. Queria pedir também à torcida um pouco de paciência, porque eu sei que o trabalho demora um pouco para ser desenvolvido e a gente precisa de vitória, mas eu queria que a torcida também tivesse paciência. Eu queria só fazer uma pergunta em relação a... eu pude acompanhar a equipe do Botafogo em alguns jogos na época que o senhor estava lá, e era uma equipe bem sólida defensivamente também, e hoje a gente tem uma defesa... a pior defesa do campeonato. Eu queria saber como o senhor pensa em estar mudando isso também, dar essa virada de chave na nossa defesa também. Olha, de facto é preocupante nós hoje termos 16 golos sofridos no campeonato. Mas isto é um processo que não pode implicar apenas o goleiro ou a linha de 4 ou os defensores. Isto é um projeto que tem que incluir, como eu disse há pouco, equipa. E equipa é aquilo que todos temos que atacar bem, todos que temos que defender bem e todos que temos que ser compactos naquilo que é os momentos, os diferentes momentos de cada um dos jogos. Portanto, é um trabalho que vamos fazer em cima da equipa, de todos, para podermos, de uma forma consistente, ir atrás daquilo que possa ser uma maior realidade da valia do elenco do Cruzeiro.